Salve, salve, meus amigos apostadores. Eu quero começar o vídeo de hoje pedindo desculpa pelo ligeiro atraso no vídeo de hoje. O jogo do Brasil demorou demais a volta, tá um trânsito infernal aqui. Eu cheguei de madrugada, ainda já com o Knicks bloqueando as ruas, confusão. Tô até com a minha camisa aqui. Tô aqui no hotel em Nova York e vou passar para vocês aqui os palpites para este domingão. São 4 jogos, tô com análises boas para hoje. Espero ter um desempenho melhor do que ontem. A gente teve um ligeiro tropeço aí, com algumas zebras pintando na Copa do Mundo, mas também um dia de aprendizado. A gente sabe que vão ter dias bons e dias ruins, como na vida, não dá para ganhar todos os dias nas bets. A gente pegou algumas aumentadas interessantes, gol do Embolou de 3, chute a gol do Rafinha Show de 3 também, mas eu confesso que eu achava que a gente poderia ter um desempenho melhor, e eu acho que esse pode vir hoje, porque tem alguns jogos bastante interessantes, algumas aumentadas bem legais e algumas dicas de performance que pode gerar odds bem altas e que vão estar no grupo gratuito, no link pelo comentário fixado. Então eu não vou enrolar demais não, eu ia descer para poder gravar, tinha até me vestido aqui, mas eu já vou cortar direto para a vinheta e para a edição do vídeo, porque mais do que onde eu tô, o importante é o que eu falo, as dicas pra gente, e tomara que a gente tenha um bom desempenho nesse domingão. Então vamos embora rodar a vinheta para as dicas de hoje, que seja uma excelente de Copa do Mundo pra gente. Vamos que vamos. Vamos embora, pessoal, para os palpites. Quarto dia de Copa do Mundo e hoje a gente tem o maior super favorito do dia, confronto da Alemanha contra a equipe de Curaçao. A Alemanha chega aqui com 4 títulos de Mundial, uma história gigante nesse Mundial e uma seleção fortíssima para poder disputar essa competição. Uma seleção com jogadores de muito gabarito que chega numa sequência muito forte, simplesmente vencendo os últimos jogos. A seleção forte taticamente, uma seleção com muita criatividade no lado ofensivo e realmente está entre uma das favoritas ao título nessa Copa do Mundo. Talvez até um pouco subestimada em relação a outras seleções, mas uma seleção que pode se incomodar. Tanto é que venceu a forte seleção dos Estados Unidos, talvez a seleção que melhor atuou até agora na Copa do Mundo. A Alemanha venceu no último amistoso, venceu a seleção de Gana, venceu a Suíça, venceu a Eslováquia, venceu o Luxemburgo, venceu todo mundo que chegou pela frente e tem no seu elenco aqui alguns jogadores conhecidos, como o próprio Mecha, o Pavlovic no meio campo, o Kimmich, excelente lateral, e à frente, né, com os seus jogadores do Bayern ou do Munique ou ex do Leverkusen, como o caso do Florian Wirtz, mas também tem o Musiala, o Sané e na frente o Kai Havertz, que acabou de ser campeão da Premier League pelo Arsenal e que fez uma temporada nesse final, depois de lesão. Ele foi um dos jogadores muito importantes para esse título, tá? A equipe alemã vem como grande favorita aqui para este confronto, para enfrentar uma das grandes histórias dessa seleção, que é a seleção de Curaçao, né, que conseguiu a sua classificação de forma histórica, de forma heróica. Um time que, por ser colônia holandesa, tem jogadores, tem opção de jogar, né, por Curaçao, e grande parte desse elenco joga nas divisões principais ou até inferiores da equipe do país da Holanda. Então é uma seleção que, embora seja de Curaçao, muitos jogadores sequer já pisaram em Curaçao e que tem um estilo de jogo parecido, né, com o DNA do que é o futebol holandês, que é um futebol de muita troca de passes, de muita criatividade, um estilo de jogo. Os holandeses têm uma coisa que eles sabem, é jogar futebol. Agora, a gente tem uma seleção e os próprios times da Holanda que, quando vão para nível europeu, já tem muita dificuldade, e uma seleção composta por jogadores que não são do mais alto nível europeu, quando vai jogar com uma seleção de alto gabarito, a tendência aqui é realmente de que Curaçao seja um pouquinho amassado, né, pela equipe da Alemanha. De cara, já vou recomendar para vocês nesse jogo, pessoal, a aumentada da 365 com chutes a gol da Alemanha, tanto no primeiro e no segundo jogo, no segundo tempo. Parece que toda Copa a Alemanha tem um adversário acessível e ela vai golear. E eu já falei para vocês que a Alemanha traz muito do que é o DNA do Bayern, onde o respeito do time está em jogar o mais sério possível e impor um ritmo forte e vencer por uma larga margem. Agora, a gente tem aqui nos Estados Unidos um calor muito grande e as equipes podem sim acabar se preservando, o que pode tornar o placar não tão esticado assim. A linha tá em 4,5 gols, achei uma linha um pouquinho exagerada, tá? Mas eu não consigo também comprar nada pro lado de Curaçao. O que eu vou tentar buscar nesse jogo, pessoal, com linhas tão esmagadas assim, é uma vitória da Alemanha no primeiro tempo e trabalhar com as aumentadas que a gente tem disponíveis pelas casas.
Vou inclusive deixar mais duas supercotações aqui para vocês. A da Bet365, que a Alemanha para vencer o primeiro tempo com escanteios, e a da BetMGM, que é também para a Alemanha vencer no primeiro tempo, ter gols e escanteios, beleza? Então essas duas aumentadas são as melhores, e nesses jogos aqui onde as cotações estão muito esmagadas, trabalhar com supercotações, obviamente, é o mais interessante, tá? Selecionar jogadores para vocês aqui, para poder fazer um desempenho interessante nessa partida, começar pela equipe da Alemanha, obviamente os três homens de frente aqui principais, Musiala, Kai Havertz e Wirtz, todos esses para finalizar são muito bons. Em termos de desarmes para a equipe da Alemanha aqui, o Pavlovic, o Kimmich e o Raum são os principais aqui para conseguir desarmes nesse time da Alemanha. E para cometer faltas, Jonathan Tah, Pavlovic e também o Sané, que participa muito da recomposição, né? Ele é um jogador muito interessante aqui e pode ser um bom jogador para poder cometer falta. Mas cuidado com o mercado de faltas, porque a tendência é que a Alemanha fique grande parte do tempo com a bola. Então isso pode acabar não propiciando muito o time aqui a cometer as suas faltas, tá? Do lado da equipe de Curaçao, se a gente tem alguns jogadores aqui que podem surpreender e conseguir algumas finalizações em linhas que são muito baixas, três deles me chamam a atenção aqui, tá, pessoal? O primeiro aqui é o Kenshi Corrêa, que é um extremo muito veloz aí nas transições. O Juninho Bacuna, esse cara vai estar em vários dos nossos pontos aqui, porque ele é um dos principais motores dessa equipe. E o Tahith Chong, que é do Sheffield United, né, joga aí num time de segunda Premier League e que pode também conseguir aqui algumas finalizações, tá? Olho nesses três jogadores, o Chong, o Bacuna e o Corrêa. Não sei se o Corrêa vai vir como titular aqui, tá? O Locadia, mas olho no Locadia aqui também, tá? Já para desarmes e faltas, a gente pode explorar algumas linhas aqui de Curaçao. O primeiro aqui, o Surandi Sambo, que é um lateral muito ativo defensivamente, o Comenícia, que é o meio-campista, e o Leandro Bacuna, que eu não sei se ele é irmão do Juninho, mas ele é o líder da equipe aqui, o jogador que mais acumula ações defensivas. O Comenícia e o Bacuna estão na prévia do jogo hoje e podem ser boas ações, tá? Para o mercado de faltas, aí a gente vai com o Leandro Bacuna, que é um jogador que tem contato constante no meio-campo, e a gente pode explorar essas faltas de Curaçao. O Juninho Bacuna também, que é um extremo bastante competitivo. O Sambo não tá na prévia aqui, vamos ver se ele vem, mas pode ser um jogador para poder ficar de olho. Então, para esse jogo da Alemanha é isso, beleza? No segundo jogo, pessoal, a gente tem provavelmente o que vai ser o melhor jogo do dia, que é o jogo da Holanda contra a equipe do Japão. A Holanda conseguiu uma classificação jogando um ótimo futebol nas suas eliminatórias, venceu a grande maioria dos confrontos, conseguiu a sua classificação, se eu não me engano, de forma invicta, mas muito equilibrada, tanto no lado ofensivo, que conseguiu produzir muitos gols, quanto no lado defensivo, que sofreu poucos gols, e a Holanda tem o que talvez seja uma das melhores duplas de zaga dessa Copa do Mundo, né, com o Van Dijk, o zagueiro da equipe do Liverpool, e o Van Dijk, além de ter Dumfries e Van der Ven, compondo aí uma linha de 4, né, nesse 4-2-3-1, que tem na frente Hernandez do City, o Gakpo, Summerville e o Malen. Então esse time da Holanda é um time veloz, perigoso e é um time muito bom para poder jogar. O time vem numa sequência positiva também, venceu seu último amistoso diante da equipe do Uzbequistão. É um time que tem qualidade no lado ofensivo, criação, gosta de recuperar a posse um pouquinho mais alto também, mas também sabe jogar sem a bola, então eu tô com esperança muito grande em relação a essa seleção da Holanda para esse Mundial. Muita gente diz também que o Japão pode ser a grande surpresa dessa Copa do Mundo, e a gente viu isso porque nos amistosos preparatórios o Japão foi muito bem, inclusive contra grandes seleções, vencendo o Brasil, vencendo a equipe da Inglaterra, vencendo a Escócia, então conseguindo vencer times de alto gabarito europeu e até mesmo sul-americano, como no caso da seleção brasileira. O grande problema do Japão está nas lesões preparatórias para essa Copa do Mundo. O Endo foi uma baixa muito grande para esse time, inclusive ele anunciou a aposentadoria depois disso. O Mitoma e o Minamino são duas baixas também que para mim vão pesar muito nesse time, que ainda assim, apesar desses desfalques, conta com Kamada, um dos meio-campos mais fortes que a gente tem na Europa, né? O Doan, que fez uma temporada muito boa pelo Frankfurt, e o Eda, que é o principal jogador de frente dessa equipe, principal esperança de gols. O Japão é um time muito sólido defensivamente, não à toa não tomou gols nos últimos 5 confrontos, então é uma linha bem estruturada de uma equipe que sabe se postar, sabe jogar futebol, tem técnica e que pode sim incomodar a seleção holandesa.
Eu tô com esperança aqui em relação ao desempenho da equipe da Holanda e eu vou recomendar nesse jogo uma linha que eu achei bastante interessante, que é o empate anula da Holanda. Por quê? Porque a Holanda tem uma vantagem física nesse confronto que pode ser o fator desequilibrante, né? No físico dos jogadores altos, de bolas na área, a Holanda pode muito bem conseguir o seu gol e é tão sólida defensiva quanto a equipe do Japão. O grande diferencial aqui é que o que o Japão faz bem, a Holanda faz tudo melhor. Então, ficar com o empate anula protegido aqui no caso pro lado da Holanda eu acho bastante interessante e acho que a gente tem uma ótima bet aqui para essa partida, tá? Eu mandei uma aumentada interessante aqui também nesse jogo, pessoal, que é para Holanda ser Holanda ou empate e o jogo ter aqui pelo menos 4 escanteios para a equipe do Japão. Achei muito interessante essa aumentada e estou recomendando para vocês também. E a gente vai ter várias outras aqui lá no nosso grupo gratuito, beleza? Jogadores para poder ficar de olho aqui nessas duas seleções, eu vou começar com a equipe da Holanda no lado de finalizações. A gente vai ter aqui o Depay, que é o artilheiro dessa seleção, jogador do Corinthians, um jogador histórico aqui que nesse ciclo de Mundial fez alguns gols, foi o artilheiro do time nas eliminatórias. Em Copas do Mundo já tem 3 gols. O Gakpo, que numa temporada do Liverpool não foi tão forte, ele foi um dos principais jogadores dessa equipe, quem conseguiu se salvar, uma ameaça ofensiva muito grande. E o Hernandes do City, que também é um jogador que frequentemente consegue chegar com finalizações. Olho nesses 3 jogadores aqui. E o Hernandes, inclusive, tem cotações mais altas e ele tem muita chegada, já fazia isso no Milan, pode fazer também nesse jogo. Para desarmes, pessoal, De Jong, o Ake e o Dumfries são os principais jogadores para a gente poder ficar de olho aqui nesse mercado de finalizações. O De Jong participa muito dessa recuperação de posse no meio-campo, jogador do Barcelona, e o Dumfries também é um lateral com muita intensidade. Eu não sei se o Ake vai ser titular, mas olho nele se ele for jogar também. Faltas, pessoal, o Van Dijk, porque ele lidera a defesa. E ele muitas vezes tem embates ofensivos também, e muitas vezes ele tem que antecipar, interromper essas jogadas de transição e pode acabar fazendo faltas. O Depay, que é um atacante de muita intensidade que volta para poder fazer recuperação também, ele mostra muita vontade nos jogos pela seleção. E eu ia falar do Timber, né, mas ele acabou sendo um desfalque aqui, e por conta de lesão na virilha, então não vai ter o Timber aqui no nosso guia, tá? Já do lado da equipe do Japão, eu vou separar aqui 3 jogadores para poder finalizar. O primeiro é o Kubo, né, que é o talento ofensivo dessa equipe da Real Sociedade, jogador muito veloz, muito interessante. O Eda, que eu comentei com vocês, que é a principal referência da equipe, centroavante titular aqui, bom cabeceador também. E o Kamada, da equipe do Crystal Palace, que constantemente tem chegadas aqui. O Kamada pode ser um jogador interessante para poder buscar boas cotações no jogo de hoje. Para desarmes, eu ia comentar o Endo, mas ele acabou, como eu falei, se lesionando. O Tomiyasu do Ajax e o Tanaka são as esperanças aqui de desarmes dessa equipe. Vamos colocar o Kamada aqui no lugar do Endo, tá? E também, para falta, vou no Itakura e no Tomiyasu para esse jogo aqui, embora a seleção do Japão seja uma seleção mais de ocupar espaço do que ser uma seleção para cometer muita falta, uma seleção mais disciplinada, beleza? Então nesse jogo vamos de empate, anula da equipe da Holanda. Terceiro jogo, pessoal, a gente tem aqui a Costa do Marfim contra a equipe do Equador e esse tende a ser o primeiro 0-0 da Copa na minha visão. Curioso que esse jogo de seleções muito defensivas muitas vezes podem se tornar o jogo over, né? Mas assim, se for olhar estilo das equipes, a gente vai ter um jogo aqui muito físico, muito intenso, muito pegado e com poucos gols. Costa do Marfim chega para esse Mundial após vencer a Copa Africana de Nações em 2014, conseguiu a sua classificação para o Mundial com um ótimo desempenho também. Poucas derrotas, uma delas para a Escócia, que me assusta, mas ao mesmo tempo uma vitória diante da equipe da França que me deixa um pouquinho animado, né? Mostrou que essa seleção pode competir em altíssimo nível. Se você olha a escalação provável desse time aqui, você vê a quantidade de jogadores de alto gabarito europeu que tem essa seleção da Costa do Marfim, que joga aqui num 4-3-3 com meio campo com Kessié, Sangaré e Fofana, inclusive olho nas chegadas do Kessié, ele chega muito de cabeça, Diallo, Guessan e Diomandé. Então assim, esse time da Costa do Marfim é talvez um dos times mais fortes africanos. Eu acho que inclusive a seleção africana vai fazer semifinal nessa Copa do Mundo, estou esperançoso. Uma seleção que se protege muito bem defensivamente,
cede poucos espaços, poucas chances dos adversários, com muita combatividade no meio-campo, mas também com qualidade no lado ofensivo. Então a Costa do Marfim vem para poder competir, vem para poder brigar e vem para poder fazer um bom resultado. Agora vai enfrentar uma seleção invicta, uma das seleções mais difíceis de ser batidas. Nas eliminatórias sul-americanas, Equador ficou em segundo, atrás só da Argentina, tomando a incrível marca de apenas 5 gols em toda a competição. E uma seleção também que é composta por alguns jogadores de muito gabarito, o principal deles, o líder do meio-campo, que é o Caicedo do Chelsea. Ele é ótimo para desarme, para poder falar, e ele é o motor dessa equipe do meio-campo, que conta também com o Minda, que agora está no Atlético Mineiro, mas estava no futebol europeu, o Plata do Flamengo, que se mantém a cabeça no lugar, é um jogador que produz bem, e à frente com Valência e o Yeboah, nesse 4-4-2. A defesa tem Pacho, Estupiñán, Hincapié e Ordones, e é uma defesa muito sólida e que cede pouquíssimas chances. Então, a seleção do Uruguai é uma seleção que se caracteriza por essa solidez, e esse jogo tende a ser bastante pegado, e não à toa as cotações estão refletindo aqui essa paridade das seleções. Eu vou mandar nesse jogo, pessoal, uma duplinha que é uma duplinha safada que só, mas com cotação de 1,50 eu achei valor, porque eu acho que ela tinha que estar até um pouco mais baixo, que é o menos de 3,5 gols, com mais de 2,5 cartões. Essa linha de cartões é o que mais pega aqui, mas esse tende a ser um duelo bastante físico, e se um dos times porventura sair na frente, o jogo tende a ficar muito travado, muito pegado, e pode descambar em cartões. Então achei por uma cotação de 1,50 aqui, essa cotação para mim tinha que estar mais baixa ainda, e eu acho o valor aqui essa dica, tá, para este confronto. As linhas de gols aqui estão super baixas, pra vocês terem ideia, tá no mais de 1,5. Escolher um lado aqui é muito difícil, tem hora que eu fico inclinado a mandar um empate no Equador, tem hora que eu tô um pouco mais inclinado para ir pra Costa do Marfim, então eu vou ficar com essa duplinha aqui e pegar a informação desses times jogando, atuando em Copa do Mundo. Nesse jogo aqui, pessoal, ficar de olho no Guessan para poder finalizar, de olho no Diallo e de olho no Diomandé, tá? E ainda pode ter as entradas do Andigra, tá? O lado do Equador, fique de olho no Minda, que vem do Atlético Mineiro, ele é bom jogador para poder chutar no gol. No Gonçalo Plata também, tá? E no Valência, que é a principal referência ofensiva. Mas Gonçalo Plata e Minda podem trazer aí cotações bastante altas. Para finalização, pessoal, vou começar aqui com a equipe da Costa do Marfim. 3 jogadores para ficar de olho nesse mercado. O Sangaré, Kessié e o Diomandé. Sangaré, que é o principal volante defensivo, Kessié, que é muito intenso, e o Diomandé, que é um zagueiro bastante dominante. Para falta, Sangaré, Kessié e Diomandé, os 3 também vão estar envolvidos em bastante embates aqui e podem ser jogadores para desarmes e faltas, tá? Do lado do Equador, obviamente o Caicedo, tanto é que a gente já pega bastante linha de desarme dele na equipe do Chelsea, o Hincapié do Bayern, que é um defensor muito agressivo aqui, e o Estupiñán do Milan. Esse jogador pode ter aqui linhas boas para desarmes, tá? Para faltas, Caicedo, Alan Franco e o Hincapié no lado do Uruguai, beleza? Para poder finalizar, pessoal, a gente tem o jogo da Suécia aqui contra a equipe da Tunísia. Esse jogo aqui para mim é uma incógnita muito grande, porque a Suécia, ela chega numa sequência muito ruim para a Copa, e os únicos 2 jogos que ela ganhou aqui foram os jogos que os levaram para a Copa do Mundo. Uma seleção que vem aqui apresentando uma certa fragilidade, principalmente no lado defensivo, sofrendo gols nas últimas 6 partidas, então não está conseguindo manter a sua baliza inviolada, ao mesmo tempo que tem um dos ataques mais fortes desse Mundial, com Gyökeres e Isaac, 2 jogadores de altíssimo nível técnico aqui e muito perigosos. A seleção sueca é uma seleção que parte de uma construção do meio-campo, apoiada nos seus jogadores de frente, que tem aqui como 2 jogadores de referência que são muito bons, mas que não estão apresentando essa solidez defensiva. O time vai com os corredores com o Goodson, com o Home, então gosta de explorar esses lados e buscar a referência dos seus atacantes, tá? O Kulusevski também é um jogador muito bom, e a principal esperança da Suécia é conseguir fazer mais gols do que o seu adversário. O time chega aqui após um 3-1 diante da equipe da Noruega, e o 2-2 diante da Grécia. A gente tem que tirar um pouquinho o pé, mas assim, são resultados preocupantes, principalmente no lado defensivo, né? Como eu falei, de uma seleção que não tem sofrido tantos gols assim. Do outro lado, a gente tem a seleção da Tunísia, que é uma seleção
que joga num 4-3-3 também e que tem como principal característica a sua solidez defensiva, né? Não é um time de muitos gols, não é um time que encanta nas suas atuações, mas um time difícil de ser batido. Meio campo tem o Shaqiri e o Khedira, muito conhecidos. À frente tem o Elisa Chouri, que é muito bom, tem o Chouat, tem o Slimani, que é muito conhecido também, e o Mesbri. O time da Tunísia também pode contar com o Mastaori, mas o principal atacante da equipe é o Achouri. A gente tem uma palavra para poder resumir essa Tunísia, é uma seleção pragmática. Acho que é isso. A seleção da Tunísia é uma seleção pragmática, muito compactada, então é de se esperar aqui uma pressão da Suécia com a Tunísia sendo um pouquinho mais reativa, e se conseguir o seu gol, vai ser um Deus nos acuda. A grande esperança da Tunísia está no fato da Suécia ser uma seleção frágil defensivamente, mas esse jogo aqui, pessoal, eu vou no menos de 2,5 gols. Acho que vai ser um jogo muito travado, muito difícil. A Suécia, nesse tempo, para poder treinar, tende a ter corrigido um pouco dos seus espaços defensivos. A Tunísia é um time, como eu falei, pragmático, chato. Essa Copa aqui é uma Copa que não está tendo tantos gols assim, então menos de 2,5 eu achei uma boa pedida para esse jogo. Eu acho que pode ser um mercado interessante para ser explorado, tá? Em termos de finalizações, do lado da Suécia, obviamente, a gente vai ficar com o trio de principais jogadores, que são Isaac, Gyökeres e Kulusevski, com o Gyökeres sendo a principal referência, mas o Isaac chegando, e o Isaac podendo, inclusive, retomar e conseguir alguns desarmes, voltar para poder fazer uma recomposição e que podem render boas bets aí. Para desarmes, pessoal, eu vou ficar com o Gudmundsson, o Ayari e também o Rien. 3 jogadores aí que podem ser bons para desarmes. Tinha o Holm aqui, tem que ver se ele vai ser titular, tá? É outra opção aqui. E no mercado de faltas, pessoal, o Gudmundsson, que é um lateral muito participativo, o Rien, que é um zagueiro muito físico aqui, e também o Yayari, que é do Brighton, né? Um volante muito participativo, beleza? Do lado da equipe da Tunísia, a gente vai ter aqui como principais jogadores para finalizar o Achouri, né? Da equipe do Copenhague, o principal jogador ofensivo dessa equipe, o Jaziri e o Mastaouri. São 3 bons jogadores para finalização. Para desarmes, Aldoni, Shaqiri e o Abidi da equipe do Nice. E para poder cometer falta, Laidoni, Shaqiri e o Meriá, tá? Então esses são os meus palpites para esta rodada, e a gente vai ter, como eu falei, muitas super cotações disponíveis. Eu vou mandar todas lá no nosso grupo gratuito. Ontem a gente conseguiu pegar algumas odds boas, né? Pegamos o odd 3 do Embolô, pegamos chute a gol do Vini, chute a gol do Rafinha também, odd 3. Tivemos alguns heads, sim, em aumentados do jogo do Brasil, que ficaram pela vitória, mas no geral aqui a gente está tendo um bom desempenho nessa Copa do Mundo, e vamos para cima, que hoje seja um excelente dia, e eu vou mandar alguns bilhetes de odd alta também. Agora acabou aquela rotina insana de chegada de jogo e tudo mais, vou ter uns dias mais quietinho, vou inclusive adiantar alguns vídeos de amanhã, inclusive sai hoje à tarde, tá? Vai ter alguns bilhetes de odds altas também no nosso grupo gratuito, então já vem aqui no primeiro comentário fixado e clica para você poder participar, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, pessoal, um forte abraço e boas bets.